Oi galera, tudo bem? De novo aqui para trazer um vídeo agora de PNH, algo que cai pra caramba e muita gente acha difícil. Eu vou te dar agora a minha opinião sobre esse tema, né? A Política Nacional de Humanização. O tema na prática, ele é lindo, né? Ele é tranquilo porque é algo que a gente aceita com facilidade, é algo admirável. Só que para fins de prova, cai muito mais do que o saber interpretar essa política toda e admirar. E meu gato está aqui. Vai, Todinho, fica para a próxima. Para fins de prova, você vai precisar saber toda da metodologia que tem a respeito da Política Nacional de Humanização, e ela é bastante didática e chatinha de decorar. Então vai ter coisas que se encaixam no tema objetivos, vai ter coisa que vai se encaixar os princípios norteadores, e essa divisão didática é que dá trabalho, né? E dá mesmo, porque no geral você vê tudo e você fala, entendi, concordo, é muito útil, importante dentro do Sistema Único de Saúde. Só que para fim de prova, isso ainda é superficial. Você vai precisar fazer essa divisão didática. De que forma é legal fazer essa divisão didática? Veja, a PNH ela não tem um marco legal. Por isso, primeiro, a informação que você deve guardar é que ela não foi revogada por consolidação como as demais normas, tá? Porque ela não tem esse marco. Então, o Ministério da Saúde tem várias cartilhas sobre esse assunto, que é isso que costuma cair na prova. Também existem os cadernos de humanização, mas esses cadernos que têm focos específicos, eles são cobrados em prova quando está especificamente dito caderno tal lá no seu edital. Na maioria das provas, 95% das provas, são esses conhecimentos gerais sobre PNH que você deve estudar, beleza? Então, você deve fazer como para estudar? Pegar todos esses manuais? Sim, né? Eu trouxe aqui um resumo que eu vou fazer, igual eu fiz uma outra aula para quem perdeu, tem um vídeo de PNAB bem legal, vou fazer aqui um resumo dos principais pontos e te aconselho que você faça a sua própria tabela, que você tenha essa separação própria, que você escreva e não só acompanhe o que eu estou fazendo. Veja que todos esses conceitos de PNH, que parece muito grande, muito difícil, etc., eu resumi aqui e vou trazer para vocês em 2 folhas. Ou seja, cada vez, eu estou estudando para concurso, cada vez que eu vou passar por esse tópico aqui, eu vou ler 2 folhas com muita atenção. E ao final do meu período de estudo dessa disciplina, eu vou fazer exercícios. Ou seja, a intenção é que você passe por esse conteúdo várias vezes até a sua prova. E isso vai te fazer memorizar, isso vai te fazer se acostumar com o tipo de questão que costuma cair, ao invés de ser um impacto. Se você passar só uma vez por esse conteúdo, vai ser um impacto. Você não vai gravar o que é diretriz, o que é objetivo, não vai. É didático. Você precisa se acostumar com essa divisão feita pelo Ministério da Saúde. Entender o contexto geral, claro, mas mais do que isso, saber dessa divisão e é o seu contato frequente. Vamos lá para o esquema? Então, Política Nacional de Humanização cai para praticamente todos os cargos da saúde e cai para cargos também administrativos que de alguma forma o órgão está ligado a algo da saúde, tá bom? Então, se esse assunto te interessa, se cai para você, vem comigo que eu quero colaborar aí com seus conhecimentos. Vou pegar uma caneta clarinha aqui e vamos lá. A primeira coisa é que o PNH, a gente fala sobre isso a partir de 2003. E daí? E daí que questões de verdadeiro ou falso, você pode encontrar ali, em 1990 e bolinha, né? A Política Nacional de Humanização, né? Você já sabe que é um corte importante. Vai estudar reforma sanitária? Todas as datas são importantes, aqui não é diferente. Isso é pegadinha de prova, tá bom? Então, a gente vai falar desse assunto. Sempre que você lê na questão, observa a partir de 2003. Eu comentei com vocês que não tem um marco jurídico. Não tem marco jurídico. Ou seja, se você ler uma questão que a Política Nacional de Humanização ela foi revogada por consolidação, está errada, tá? Não foi revogada por consolidação, tá? Detalhes importantes aí que são bastante teóricos para você não escorregar na prova, tá? Tá, humanizar o quê?
humanização do quê? Isso é muito discutido, porque parece aquela coisa redundante, né? Humanizar o ser humano, e aí começa uma chuva de críticas em cima disso. Mas vamos ter bom senso. A gente sabe que não é humanizar o ser humano. É humanizar o quê, então? As relações, o atendimento, é incluir a escuta qualificada, é todo esse contexto que envolve diretamente ou não o atendimento e a demanda e esse acolhimento. É isso que é humanizar, né? A política trata disso. Então, assim, críticas à parte, né? As pessoas caem matando, muitas vezes sem entender realmente o sentido. Isso tudo faz muito sentido, né? É acolher o usuário, entender se ele está na fila realmente para algo que a unidade pode oferecer, se é hoje que tem aquilo que ele pode oferecer. Ele deve estar ali, para onde ele deve ser encaminhado. Como é feita essa classificação de risco, por exemplo, né? Quais são os atores tão importantes nesse processo todo de cuidar? É só o gestor de cuidar? É só o gestor? Não. É só o usuário? Não. São os trabalhadores? É essa tríade toda, tá? Então, isso é que vai tratar acerca desses dados todos que a gente vai passar aqui, tá? Então, humanização, a gente não tá falando de humanização sobre pessoas em si, humanizar pessoas, o que parece tão redundante. A gente tá falando de humanizar atendimento, relação, ambiente físico mesmo também importa, acerca do acolhimento, etc, tá? Isso aqui ajuda você a escrever até mesmo uma discursiva, tá? Vamos começar com algumas divisões didáticas, porque é assim que vai cair na sua prova. Não adianta você pensar que só o entendimento por cima vai te fazer matar a questão. Isso você vai notar fazendo questão. Meu microfone tá estourando, né? Deixa eu abaixar um pouquinho. Eu percebi que os outros vídeos ficaram alto pra caramba. Beleza. Tudo que a gente falar em torno da humanização, isso está dentro da divisão didática chamada método. Isso vai incluir os 3 grandes atores, tudo que se tratar de política nacional de humanização. Aqui vão estar os usuários. A gente vai detalhar depois, né? O que dos usuários exatamente? O vínculo, o acolhimento, a autonomia, a gente vai detalhar. Mas só para vocês saberem, então, que tudo é a respeito dessa tríade. Os profissionais e o gestor, tá? Quando se falar em método, dentro do assunto Política Nacional de Humanização, lembra que esses 3 atores importam pra caramba, tá? Outro ponto aqui, cai em prova, muitas vezes, que humanizar é uma construção, tudo coisa didática, gente, que não adianta você trabalhar 20 anos se você não estudar para a prova, não passa, tá? Uma construção ético, política, estética. Já viram essa expressão? Isso cai pra caramba. Vai saber isso aqui de cor só trabalhando? Não, tá? Porque é bem metódico. Quando se fala em construção ética, basicamente costuma ter na alternativa que é o reconhecimento do outro. E aí esse outro a gente está pensando na subjetividade do outro, nas necessidades do outro, tá? Quando a gente falar nessa construção política, pense no compromisso coletivo, é o estar junto. Muitas vezes cai com essa expressão na prova, é o estar junto, tá? E quando a gente falar na parte estética, a gente vai pensar em estratégia, numa invenção de estratégia nas relações, para favorecer essas relações humanitárias, tá? Nas relações. Então, o que eu tô trazendo aqui para você? Pau a pau, todos os manualzinhos do Ministério da Saúde? Não. Eu estou trazendo aqui pontos importantes para a sua prova. Isso aqui serve para você atuar? Sempre serve. Mas estou te trazendo assim, olha, isso aqui se encaixa aqui, isso aqui se encaixa lá, porque é isso que vai cair na sua prova. Se tiver um princípio e na prova tiver escrito que aquilo é objetivo, você vai ter que marcar errado. Ah, mas está dentro da política de humanização. Esquece, é o tipo de questão que cai acerca desse assunto, tá? Legal. Agora vamos ver os princípios, então, já que a gente está falando dele. A gente tem 2 grandes grupos aí de princípios que caem na sua prova. Princípios. A gente tem alguns princípios que a gente pode dizer como gerais,
Porque depois a gente tem alguns outros princípios norteadores e acaba aparecendo com essa palavra norteadores. Mas como princípios gerais, você vai pensar em 3 grandes grupos aqui, ó. Você vai pensar na transversalidade. E não adianta, viu? Transversalidade é princípio. Apareceu na prova como objetivo, já cai fora, tá? Não adianta. Transversalidade, tá? O que eu quero dizer com isso para você entender? A transversalidade, você vai entender que a PNH, ela se aplica em todas as políticas. Ela é transversal, ela não é uma política que se encerra em si própria. Ela deve estar presente em qualquer política dentro do Sistema Único de Saúde. Se aplica a todas as políticas, tá? Transversal. Às vezes aparece, gente, tô com uma tosse terrível. Às vezes aparece que é vertical, às vezes aparece que as relações são verticais, tudo isso tá errado, tá bom? Então, o primeiro princípio geral é a transversalidade. O segundo princípio que chove em prova é a... eu quero branco. É a indissociabilidade entre o quê? Entre gestão e atenção, ou seja, tudo que se decide no âmbito de gestão interfere na atenção. Tudo que a atenção demanda interfere na gestão. Não dá para separar gestão com atenção. Basicamente é isso, tá? É importante essa discussão o tempo inteiro. E o terceiro grande princípio, e daí a gente vai depois separar, dividir mais. E eu tenho a impressão, quando eu estudo isso, que parece que eu estou estudando a mesma coisa o tempo inteiro. Isso é claro para mim. Porque uma coisa está derivando da outra, está puxando, né, um rabicho do que a gente acabou de ver. Mas essa divisão vai ser valiosa aí para a sua prova, tá? E o terceiro grande princípio é o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos. Veja, isso daqui traz vínculo pra caramba. Isso daqui inclui o usuário no planejamento do seu cuidado e dá a opção de ele aceitar ou não aceitar. Isso vai colaborar no seu vínculo, na sua aceitação e cumprimento das tarefas, por exemplo, metas com relação à sua própria saúde. Por que ele vai colaborar? Porque ele está decidindo junto. Porque ele tem opção de dizer sim, não, concordo, vamos adaptar sim. E isso tudo está ligado com a gestão. Então veja que a gestão e a atenção jamais se desgrudam. A gente tem esse princípio de colocar o usuário como protagonista e ele tem autonomia sobre todo o seu planejamento, isso causa vínculo, isso auxilia no funcionamento. E em cima, a transversalidade, porque é uma política que não se encerra em si, ela penetra todas as outras políticas. Esses são os 3 grandes princípios, tá bom? Beleza. A gente também tem os princípios norteadores e cai, adivinha, né? Se cai exatamente com esse termo. Cai. São diferentes, se contradizem? Claro que não, eles se complementam, é como se você abrisse ainda mais esses princípios, tá? Vou colocar junto aqui no mesmo slide. Princípios norteadores. E o que vai estar dentro desses princípios norteadores? Veja, olha como já está puxando, é como se detalhasse ainda mais. Vou colocar as palavras-chave, tá? É a valorização da dimensão subjetiva nas práticas. Ele tem autonomia, ele tem direito, tá? É o estímulo a processos que colaboram, que tem a ver com a produção de sujeitos, produção de saúde. Como assim produção de sujeito? É exatamente o que a gente estava falando agora, ele tem autonomia. Tá? Veja que está tudo ligado, isso é só um detalhamento ainda mais desses princípios norteadores. Nesses princípios norteadores entra o fortalecimento do trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, a atuação em rede, afinal de contas, né, um programa vai estar ligado com outro de acordo com a necessidade desse indivíduo. E gravem aí, aqui vai estar incluído a informação ao paciente, deixá-lo ciente de tudo e ser algo bem transparente, / a educação permanente.
Gente, com esse resumo que eu tô fazendo para vocês, se vocês tiverem isso em mão, forem fazendo junto comigo, na hora de resolver os exercícios vai ser uma mão na roda, tá? Em poucas páginas, bem poucas mesmo, você vai ter tudo que cai na sua prova. E isso é top, né? Tá, a gente falou de princípios, agora a gente vai falar de objetivos. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, a gente falou de princípios que regem a PNH. Agora, os objetivos, ou seja, a PNH quer chegar onde, tá? E depois não confunda, a gente vai falar de propósitos, ou seja, como eu chego lá, tá? Então, veja que a gente está detalhando e dá, sim, a impressão de que a gente está falando da mesma coisa. E, na verdade, a gente está puxando rabos, digamos assim, para detalhar e explicar melhor o que foi falado. Na divisão didática agora, a gente vai nos objetivos. Tá? Numericamente ajuda para você gravar quando você coloca assim número, tá? A gente vai ter 3 grandes objetivos, tá? Primeiro objetivo da PNH é aumentar a oferta da PNH, desses princípios, de tudo que a gente fala na PNH, entre os gestores. E aqui inclui até os conselhos de saúde, tá? Lembra que a gente está sempre tratando da tríade? Trabalhador, usuário e gestor. Outro objetivo é incentivar a valorização dos trabalhadores, tá? Aonde isso aqui? Na agenda dos gestores. Veja, quem vai valorizar os trabalhadores? Essa verticalização, ela existe. Ah, mas não era tudo horizontal? Não, veja. A valorização desses trabalhadores não basta ser dentro da própria categoria. Ela tem que vir de cima para baixo, né? Isso precisa ser visto como importante na agenda dos gestores. E não tem a ver somente com o dinheiro, com o salário, tem a ver com o ambiente, tem a ver com o reconhecimento mesmo da importância de cada um dentro da equipe. Nem vou colocar aqui a agenda dos gestores, tá? E o terceiro grande objetivo é divulgar a PNH e a produção desse tipo de conhecimento entre as instituições. Viu como é didático? Veja, você está discordando de alguma coisa daqui? Estou falando alguma coisa absurda? Não, mas o trabalho é de guardar dentro de cada um da sua caixinha. Não é verdade? Isso é fato. Para esses objetivos acontecerem, é preciso a gente saber dos propósitos. Ou seja, como eu faço esses objetivos acontecerem? Veja, você vai concordar com tudo que eu estou falando porque é explicação do que a gente já agrupou. É necessário uma gestão participativa, é necessário contagiar trabalhadores, fortalecer iniciativas que já existem, monitorar esses processos. É necessário diminuir filas. Isso aqui tem tudo a ver com toda a classificação de risco que a gente faz. É necessário... Ai, gente, eu apertei um botão errado. Eu detesto quando isso acontece. Vamos voltar. Como que eu volto? Ai, que ótimo, hein? Tá, acabou a brincadeira, eu quero voltar. Como que eu faço? Pronto, voltou. O propósito inclui o vínculo e a valorização dos trabalhadores. Ai, mas nossa, de novo. Pois é, essa é a sensação que você vai ter. A sua meta, a sua missão é encaixar, fazer uma tabela. Objetivos são esses. Opa, 3 grandes objetivos, tal. Ah, tá, beleza. Princípios são esses princípios. Tem os princípios mais gerais e eu tenho aqui os princípios norteadores. Tal. Gravar suas palavras-chave. Essa é a sua dificuldade. E é normal essa dificuldade, porque é muito teórico, você tem muita coisa para estudar, mas em geral, a ideia não é simples, a ideia não é bonita, a ideia não é legal para o trabalhador, legal para o usuário, não é bom para esse planejamento todo de SUS que a gente tem. Sim, não faz sentido, todo sentido do mundo. A meta é decorar cada um na sua caixinha, beleza? Isso se foi a primeira folha do resumo que eu fiz, aí nós estamos indo para a segunda. O que a gente já viu? Princípios, objetivos e agora a gente vai ver as diretrizes. Esses são os 3 grandes pontos para você gravar, tá? Você já ouviu falar em ambiência?
Porque a ambiência é algo que cai muito dentro desse contexto de PNH, muito, 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 tá? A ambiência, a gente vai tratar mesmo da parte física, estrutural, sim, também tem a ver com isso, mas o que eu quero que você grave é que a ambiência está dentro de diretriz. Ambiência e acolhimento está dentro de diretriz. Grava isso, tá? Vamos lá. Diretriz. Primeira diretriz da PNH é o tal do acolhimento. O que eu preciso saber de acolhimento de forma bem sucinta à la Lígia, né? Acolhimento, ele não depende de uma categoria profissional, muito menos de uma sala para acontecer. O acolhimento você vai entender como uma postura que gera vínculo, inclui aqui uma escuta qualificada. O detalhe é que a gente tem uma vertente aqui, que aí tem a ver com a apostila específica sobre PNH, que fala do acolhimento com classificação de risco, tá? Acolhimento com classificação de risco. E aqui a gente tem, né, redução de fila, informação ao paciente de quanto que é o tempo de espera, isso aumenta a satisfação do usuário, etc. Vamos entender. Acolhimento, ela pode acontecer do seu modelo mais micro possível, né? Eu sou um profissional da saúde de qualquer, não importa a minha categoria, eu observo a fila da minha unidade e eu abordo, por exemplo, usuário por usuário para entender o que o senhor está fazendo aqui, qual é o serviço que ele precisa, qual é a urgência, enfim. Eu estou acolhendo, eu estou informando o tempo de espera, por exemplo. Isso é um acolhimento com classificação de risco? Não necessariamente, tá? Esse acolhimento ele existe por qualquer profissional, não precisa ter a sala, é essa postura, tá? De um profissional frente ao usuário com respeito assim mútuo. O acolhimento com classificação de risco já tem a ver com o atendimento que não usa a ordem de chegada para o atendimento do usuário, mas sim avalia o seu risco. Risco do quê? Risco de morte. Tá? Então, é o maior risco, menor risco, sabe? Manchester, colocar cor, tudo isso é acolhimento com classificação de risco. É um derivado disso que está na Política Nacional de Humanização. Então, não confundam. Caso o seu edital peça acolhimento com classificação de risco ou classificação de risco, é algo que você tem que somar aqui, mas não necessariamente faz parte da matéria básica PNH que costuma cair na maioria dos editais. Tudo bem? Mas acolhimento tem a ver desde essa postura mais mínima, desde a mais técnica, quando a gente fala de classificação de risco, tá? A segunda diretriz aqui importante para a gente pôr na lista: gestão participativa / cogestão. A gente já falou sobre isso, logo, nenhuma novidade. A gente vai incluir sujeitos nas decisões. Quais são os atores mesmo? São os profissionais, os gestores e os usuários. Eles serão incluídos nas decisões. É uma gestão que tem participação, é uma cogestão. Se faz gestão junto. Através de quê na prática? Rodas de conversa, isso cai pra caramba nas provas, colegiados, o que a gente chama de gestão, porta aberta. Tá. Terceira diretriz, grava essas diretrizes, cola em post-it, fala sozinho. Quer passar? Vai precisar fazer umas loucuras dessa, não tem jeito. Ambiência. Ambiência é o ambiente físico? É o ambiente físico. Você vai humanizar o ambiente. Esse ambiente ele tem que ser propício com o que se vai fazer ali, o que vai acontecer nesse espaço, o como fazer. São, na verdade, espaços saudáveis que vai acontecer o atendimento ali de acordo com o que vai ser feito. Vamos uma cena clássica de ambiência para você não esquecer nunca mais. Pense numa sala de pronto atendimento infantil.
Você vai lá levar o seu filho no PS. Qual que é a expectativa? Que tem alguma coisa colorida, que tem lugar que tem música baixinho, que tem alguma tela passando alguma coisa para a criança assistir, que tem alguma interação nas suas paredes. Enfim, são cores, ambientes, é feito propício para aquele tipo de atendimento, para tornar algo privativo, confortável, mais agradável, tá? É esse abraço do ambiente ao ser humano que está ali demandando algum cuidado. Tá? Então, esse espaço de encontro, né? Esse ambiente, essa ambiência, você vai entender. É um espaço. Olha como é que cai na prova, gente. Tô tentando colocar as palavras das questões, tá? É um encontro de quê? De sujeitos. É ali que vai acontecer a produção de saúde. Tem que ter privacidade. Tem que ser um espaço que facilita os processos e etc. Tá? E a quarta diretriz aqui, que ainda cabe aqui nessa página, é a clínica ampliada e compartilhada. O que é isso aqui? Pensa nessa equipe que olha o sujeito não só com a sua doença, que olha o sujeito como um ser complexo, tá? Grava essa frase aqui, ó. Complexidade do processo saúde-doença. Eu não olho só a doença do indivíduo. Não olho só a doença do indivíduo. Eu olho o indivíduo como inteiro. Então, eu olho só eu? Não. Eu, dentro participante de uma equipe multiprofissional que pode ser consultada a qualquer momento, vai procurar olhar esse indivíduo nas suas necessidades gerais, não só ali pontual. É a famosa olhar holístico, enfim, dentro de uma equipe multidisciplinar. Simples assim. Tranquilo de decorar? Acabou as diretrizes? Não, a gente vai ter 6 diretrizes, tá? Aqui coube 4, vamos lá. 6 diretrizes. A quinta diretriz, a gente já comentou sobre ela, mas ela está dentro das diretrizes, que é a valorização dos trabalhadores, tá? Vamos só detalhar isso, caso caia nas suas questões, para você não ficar perdida. Veja que os trabalhadores também fazem cogestão. E aqui a gente inclui as condições de trabalho, oportunidades, grana também, experiências. Tudo isso dentro da valorização dos trabalhadores, tá? E o item aqui 6, o último, a defesa dos direitos dos usuários. Detalhe aqui, quando você for estudar esse assunto aqui, você tem que saber que ele está dentro de das diretrizes da PNH, ok? Mas se isso cair de forma escancarada no seu edital, você não para por aqui. Você vai buscar a portaria 1820 de 2009 e você vai buscar a resolução 553 de 2017, que aí complementa aí alguns dispositivos, revoga outros, enfim. Tá? Atenção que isso daqui merece uma aula própria quando isso está dentro do seu edital, tá? Tá, para eu ter essas diretrizes acontecendo, para eu cumprir os objetivos propostos, tem uma classificação didática que se chama dispositivos. Como que eu entendo isso? Porque eu já tô ficando doido. Você vai entender assim, é o modo de fazer. São como se fosse assim, ó, exemplos práticos, tá? Vamos colocar aqui algumas opções para você. É assim, é tudo isso na prática. Por exemplo, acolhimento com classificação de risco. Veja, aqui eu estou valorizando o profissional que está fazendo essa classificação de risco. Eu estou valorizando a gestão que está entendendo o serviço enquanto algo tem prioridade em cima de outra pessoa, sim, pela sua condição de saúde. Eu também estou valorizando o sujeito que eu estou informando o tempo de espera. Estou pegando aquele sujeito mais grave que chegou bem depois e passando para frente porque é uma necessidade de saúde. Essa valorização ela existe na prática quando ocorre a classificação de risco, tá? A gente não tem a referência, o apoio matricial? Pois é um dispositivo, é um modo de fazer. O PTS, a gente não tem o PTS? Sim. Projeto terapêutico singular. A gente não tem, o que mais? Deixa eu pensar. Contratos de gestão que discutem esse assunto. A gente não tem grupos de trabalho acerca de
humanização. Que mais? Programa qualidade de vida para trabalhadores de saúde. Veja como isso faz sentido, porque a gente está falando até agora que o profissional de saúde ele deve ser valorizado. Logo, esses dispositivos são exemplos práticos mesmo de como isso acontece. E outros, tá? E a última marca didática, para você não ficar com ódio mortal de mim, mas que você lembre de mim na sua prova. É assim, aparecem as 4 marcas que se relacionam com a política nacional de humanização. 4 marcas. Ai, meu Deus, mas vai falar alguma coisa diferente? Não vai falar nada diferente. Vai só colocar em prática o que a gente já viu. Mas é dividido em 4 marcas e cai desse jeito na sua prova, tá? Você só vai conseguir fazer isso com facilidade treinando 1 bilhão de vezes. Só que ter esse resumo em mãos significa você consultar 2, 3, 4 páginas. Aqui deu 2 folhas inteiras, 4 páginas. Do que você ficar pegando os dispositivos na internet de novo, onde tá, meu Deus do céu, que vídeo é esse? 3 horas de vídeo para falar de humanização. Então a ideia aqui é que você possa me escutar, montar o seu resumo e consultar o seu resumo na hora de fazer as questões. Encontrou questão cuja resposta não tá no resumo? Acrescenta no resumo, essa informação é importante. E você vai ter um resumo curto, pequeno, para você passar por essa matéria 3, 4, 5, 10 vezes se precisar. Jamais ir para a prova sem revisar os assuntos, tá bom? 4 marcas, então. Redução de filas, junto aqui entre o tempo de espera e um atendimento resolutivo. Marca o vínculo com os profissionais que são atendidos, que vão prestar esse atendimento. Marca a garantia dos direitos dos usuários e entra aqui aquela questão do direito de ter o acompanhante, tá? E marca a gestão participativa e o que a gente já viu de educação permanente. Fim. Certo? Parece muita coisa? Não é. Fala a mesma coisa o tempo inteiro. Você precisa fazer a sua tabela. E aí eu vou te dar uma dica. Você faz a sua tabela com essas divisões e você vai pintar essa tabela. Pega ali um lápis de cor, um grifa-texto, qualquer coisa e vai pintando coisas iguais onde elas estão. Por exemplo, aqui no começo falou da valorização dos trabalhadores. Bota uma cor ali. Vai lendo. Aonde mais falar de valorização dos trabalhadores, você faz uma marca da mesma cor. E outros pontos também. Opa, aqui falou da autonomia dos sujeitos, da coparticipação. E vai fazendo essa marca de cores para você conseguir visualizar aonde esse mesmo assunto ele está distribuído na PNH. Isso vai clarear a sua noção sobre esse assunto, vai te fazer ter contato com isso, porque você vai estar construindo do seu jeito e, além de tudo, vai te fazer estar mais tempo nesse assunto, sabe? Ter mais familiaridade com esse assunto. Acabou isso, fez, e você não vai demorar mais que 1 hora para fazer isso, não vai. Acabou de fazer isso, você vai fazer exercícios e mais exercícios. Aí eu vou te dar uma dica. Fez um exercício. Esse exercício aqui, por exemplo, pediu sobre os princípios. Legal. Então você vai lá nos princípios, faz uma marquinha de lápis, faz uma estrelinha, não sei, cria um símbolo que significa caiu na prova, tá? Isso vai te ajudar pra caramba. Sei lá, uma estrelinha. Então você vai lá, caiu sobre diretrizes, vai lá onde tem as diretrizes, faz uma estrelinha. Vai fazer o segundo exercício, é um outro ponto que foi cobrado. Vai nesse outro ponto e faz a mesma marquinha. Com o passar do tempo, você vai ter já a sua estatística de o que tem caído. Na hora de você ler o resumo, você vai bater o olho naquelas, por exemplo, estrelinha, vai falar, caramba, né, isso aqui não adianta não brigar com esse trecho, porque cai. Ele caiu 1 vez, 2 vezes. E outra, caiu 2 vezes a mesma coisa, bota ali 2 estrelinhas para você ter uma noção dentro do seu resumo o que mais é cobrado. Isso vale ouro para sua prova. É assim que você vai ter uma noção do que priorizar e do que gastar menos energia com aquele trecho.
Porque matéria você tem vazando pela orelha e você precisa saber o que você foca mais, o que você fala, não, eu não tô entendendo esse pedaço, mas eu tenho que entender esse pedaço, porque ele vai cair na minha prova, ele já caiu 2, 3, 4, 5 anos seguido, então ele pode cair. E assim você vai tendo o seu resumo. Mas assiste de novo esse vídeo, faça o resuminho junto comigo, vai entendendo. Claro que você tem que ler o original, claro que você tem que pegar na internet as cartilhas sobre humanização, claro que tem, não adianta fugir da parte teórica, não adianta fugir. E eu não tô aqui para ficar lendo para você que nem uma matraca, não, eu tô aqui para te destacar pontos importantes. Faz o seu resumo, você vai ver que vai dar um resuminho curto, e toda vez que você passar por esse resumo, se você sabe fazer resumo junto comigo, lá no Método Eureka eu te ensino como colocar, encaixar essas matérias nos resumos, você vai ver que é uma leitura prática, já tá mastigado, já tá ali todo detalhado para você retomar esse assunto e ter contato com ele várias vezes antes da prova. Beleza? Agora, se a sua prova cai um caderno de humanização específico, isso vai estar lá no seu edital. E aí sim você vai precisar focar nele também. 95% das provas é isso que a gente viu aqui, que eu trouxe para você de forma curtinha. Beleza? Então, excelente prova para você e conte comigo. Se inscreva aqui nesse canal e me ajude a divulgar cada vez mais conteúdo. Até mais!